Estávamos em 1956 e na mente dinâmica de um jovem padre recém-chegado à nossa terra nascia uma ideia que de imediato pôs em prática: ocupar os tempos livres da população, especialmente os jovens. Fomos encontrá-lo removendo o álbum de recordações. Centro Desportivo de Fátima, és o centro das nossas atenções. E assim começou a história do Centro Paroquial de Fátima, hoje Centro Desportivo de Fátima. Eu cheguei a Fátima em 56, ainda muito jovem, com a moléstia do futebol, e passados um ano ou dois, se quiseres aqui apontar para esta fotografia, ensinava catequese aos cachorros, mas depois íamos até ao pé do santuário, ao campo do Estoril, jogar futebol com eles. Aqui está a minha figura, aqui está este, posso apontar, sim, na convocação. Este que hoje todos o conhecem. Aqui está este, sou engenheiro, este que foi presidente do Assis, não foi? O Nazareno. Está aqui este Zé Mané, filho do Esquivareirinho, que esteve morreu na Guiné, não foi? Depois do serviço militar. Está aqui o Diniz e outros. Eu tenho aqui uma outra fotografia, se calhar estou-te a tornar difícil a filmagem, mas eu tinha aqui outra, sobretudo para tu veres aqui o teu irmão João, que também andou na catequese, também era futebolista. Temos aqui o António Gide, né? Temos aqui o José Manuel Ferreira, o José do Chato, como vocês lhe chamam, embora ele não seja nada chato. E então um dos nossos colaboradores, o Costa e Silva, que era então empregado do Armando Mendes, e que hoje, como todos sabem, tem um grande estabelecimento ali junto ao Pedrógão. Eu vinha com isto, com entusiasmo futebolístico, e porque gostava de futebol e também para ocupar os tempos livres das pessoas de Fátima, pensei com mais uns amigos em fundar o Centro Paroquial de Fátima, que começou a mexer em 1958. Ele faz hoje 36 anos, ou hoje, quer dizer, neste ano, mas é a contar da sua oficialização, mas ele antes começou a mexer. Assim tenho aqui esta fotografia, que é ali está ainda por cima escrito, é a letra do António Figueira. 1958, exatamente. Era o António Figueira, que era um grande entusiasta e que ele é que escreveu na fotografia. E como se aqui vê, futebol 1958, a equipa no jogo realizado em São Sebastião, em que temos as estrelas de então, creio que está aqui o Estorninho, o Armindo Carteiro, o José Silva, que chama José Marrão, está o meu irmão também, o Arlindo, o Gel, o Jacinto Laínez, o Carlos Frazão, o Quimpré, o Lecas Almeida, o Zé Fetal da Silva, o Zé da Loba, que vocês lhe chamam, aqui o Romeiro, e temos aqui o pai do Jorge Oliveira, o Russo, também um grande jogador. Na mesma época temos aqui outra equipa, o Martins de Boleiros, o Catrapuz, que ela não leva a mal, que é assim que ele é conhecido, que está novamente o Zé, o Tonadão, que Deus tem, que emprega novamente, o Almeida, o Zé, que já falámos, o Armindo, o meu irmão, o Adelino e o Shell. Portanto, o centro nasceu podemos dizer, em 58. Em 1966, nós tratámos de o oficializar e os seus estatutos foram aprovados pelo Ministério em 24 de janeiro de 66.
Em 26 de julho de 68, resolvemos filiar o centro na Associação Desportiva de Santarém. Fui a pessoa que escrevi. Que Escrevi o centro. foi o Tónicos que inscreveu o Centro Desportivo Fátima. Eu fui mais burro com os outros. Então, Escrevi uma carta à lapiseira para a Federação Portuguesa de Futebol, para Lisboa. assim? Pronto, sem mais ninguém me mandar. Lisboa mandaram na padaria, pensando que nós pertencíamos a Leiria. Leiria mandaram para Santarém, que era de nós pertencíamos. Depois inventei eu, o chato, o senhor Prior, o José de Corpedico Salgueiro, visitou o Santarém. Inscrever. Depois estava tudo naquele sarão, porque estava-se a saber o campeonato. E era preciso escrever. É preciso escrever jogadores, os primeiros jogos nem estavam escritos em nada, foi assim de qualquer maneira. E nesse mesmo ano, o centro entrou na primeira prova oficial, foi o campeonato da 2ª Divisão Distrital, treinado pelo Barreiros, com os jogadores que todos nós conhecemos, o Armindo do Vilar, mas que agora está em Fátima, era o Ciróis, aquele acordeonista, mas grande guarda-redes, jogava também o Fuseira, que nós chamamos, o Lopes, o Estorninho, o Banal de Almeida e outros, e também, sobretudo, alguns seminaristas que nos ajudaram muito, um tal Viriato, que vinha do Seminário Diocesano, era um tal Pinto da Consolata, era um Adriano dos Monfortinos, era um Machado do Coração de Maria. Enfim, no primeiro ano nós conseguimos realmente entrar, vencemos o campeonato da 2ª Divisão e entramos na 1ª Divisão Distrital. Já está um pedaço para eu contar alguns episódios. Antes de mais, eu gostava, o Estorninho deixou-nos há pouco tempo, era um rapaz de facto admirável. Ele, no tempo deste amadorismo do centro, ele foi solicitado por muitos clubes que o quiseram levar, mas ele quis ficar sempre no centro. E quando o Estorninho foi para o ultramar, estás a vê-lo, quando foi para o ultramar, nós prestámos-lhe uma homenagem. Convidámos uma equipa do Sporting a cá vir jogar como centro e assim foi que fizemos o Estorninho a cumprimentar o capitão do Sporting e o árbitro era um tal Mário Luís. O Estorninho, enquanto eu estive assim mais metido na direção do centro, nunca levou um tostão. Eu sei que ia ter com ele para me assinar os papéis para eu levar a Santarém e ele só me dizia, pelo menos um bagacito. E era tudo, era ordenado dele, era um rapaz admirável. Centro Desportivo de Fátima, és o centro das nossas atenções. Centro Desportivo de Fátima, bem no centro dos nossos corações. Centro Desportivo de Fátima, tantos êxitos na tua história, e vais engrandecê-la, pois és uma estrela a brilhar de vitória em vitória. E vais engrandecê-la, pois és uma estrela a brilhar de vitória em vitória. Filho da cidade famosa que o mundo elevado viu nascer na serra, tens teu quinhão da... Temos conversado mais sobre o dirigismo, em que o Sr. Prior esteve envolvido com o paroquial de Fátima, mas tanto quanto sabemos e pelo que podemos observar aqui por esta excelente fotografia, o Sr. Prior também era um Jardel ou Mantorras da altura, já que praticava aqui com os jovens da altura. Era também um exímio praticante. És brincalhão, mas passa a modéstia. Nos meus tempos de estudante, eu no seminário de Leiria, quando
havia uma seleção de estudantes lá da cidade, do liceu, do seminário. Eu cheguei a ser, habitualmente era selecionado e jogava a defesa esquerda e não era dos piores. Aqui em Fátima, sobretudo quando tivemos aquela experiência ali no Prédio de Santarém, que depois quase digamos quebrou o caminho para depois vir o Colégio São Miguel, e naquele primeiro ano, em 62, quando o colégio começou a dar os primeiros passos ali no Prédio de Santarém, e eu estava então a orientar, íamos jogar para o campo lá em cima do Estoril, como a gente chamava, onde o centro jogou sempre, e eu jogava com os alunos de então, e notava que eles aproveitavam o jogo para às vezes se vingarem. Às vezes eu ia a correr, passava por uma rasteira, eu estendia-me no Tony Gide, que é que está aqui ao pé de mim, passava muitas rasteiras, e eu estendia-me em todo o campo, e sabe Deus com a força que tinha que fazer para depois não levar a correr. Felizmente que era superior a isso e sabia aguentar. E os nossos serviços secretos aqui da nossa informação rezam as crónicas da altura. O superior costumava organizar Sporting Benfica, né? Os jogadores do Sporting para um lado e do Benfica para o outro, e que o jogo só acabava, o superior só deixava acabar o jogo quando o Benfica estava a ganhar, é verdade? Não, mas ó Jorge, tu estás-me a obrigar a confessar os meus pecados. Quem fazia isso muito era o José Cerejo da Giesteira. Isso é que foi muitos anos, contra os jogos entre Benfica e depois isso é só uma vez isso era a brincar, ele para um lado, constantes, e eu não jogava nada, mas enfim, andava-te lá a correr sem jeito nenhum, mas isso era tudo antes, isso foi quando se começou. Foi também um dos pilares aqui do princípio do centro, e esse organizava Sports e Benficas na Giesteira, e era sempre o árbitro, o Tomás, o filho dele, jogava tão bem. E o Tomás ainda hoje diz que enquanto o Benfica não estivesse a ganhar, ele nunca acabava o jogo. De maneira que às vezes os esportes já estavam cansados e já que tomar um golo, senão isto nunca mais acaba. Comigo acontecia-me era realmente, prolongava às vezes, e que está bem pecado, prolongava os recreios. Mas, ó Jorge, isso já acontecia, tu ainda não era nascido, quando eu estava ali junto ao Café do Nazareno, professor do seminário diocesano, antes de vir para o Prior da Fátima. Tinha lá o meu vice-reitor, que era o Dr. Bonifácio, que Deus tenha, e eu falava com os alunos para trás da Basílica, jogar futebol. E então, como a minha equipa não ganhava, aqui jogava, e o recreio prolongava-se. Só acabava quando o Dr. Bonifácio, eu tenho descanso, tocava a campainha, quem mais tocava a campainha, tocava, e enquanto nós não nos visse a caminho novamente do seminário, não acabava o jogo. Por isso, as más línguas que andam por aí têm certa razão. Que Deus me perdoe. Ser benfiquista é ter na alma a chama imensa que nos conquista. No nosso tempo também mais tivemos a funcionar a chamada União Académica, orientada pelo centro, e no encerramento de um torneio que houve, promovido pela União Académica, nós convidámos novamente a União de Leiria para vir jogar a Fátima, que veio, e jogar com o centro. E o centro, na altura, foi reforçado com a presença do Mário Coluna, do Benfica, que era o capitão da nossa Seleção Nacional de Futebol, e pelo Pérez, que era do Sport, né? E arbitrado pelo árbitro internacional Saldanha Ribeiro. Foi realmente uma grande festa, o encerramento dessas atividades da União Académica, que organizou um torneio em honra do malogrado Manuel de Almeida, mas não o tio, mas o sobrinho, como sabemos, morreu num desastre junto ao colégio de São Miguel. Recordas-te disso, Jorge? Recordo.
Depois também uma cena, tenho falado muitas vezes neste homem que é o grande votado ao centro, que é o Tónio Tomar. Também me recordo que ele uma vez, não sei se foi por algum copito, ali no Alqueirão, algum vizinho, a equipa da Fátima estava um bocadinho aborrecida porque tinham furado os pneus da caminhonete, fomos lá ganhar. E naturalmente enquanto consertavam o autocarro, ele deve ter ido dar uma volta para refrescar. E depois ninguém reparou que ele não estava e deixaram-no lá. E o Tónio Tomar veio do Alqueirão da Serra até a Fátima, a pé. É um dos momentos mais, digamos, mais dolorosos das minhas recordações. Olha. António, ainda te lembras do início do Centro Esportivo Fátima? Mais ou menos. Como é que isso foi? Começava ali na brincadeira, Na brincadeira? Aonde? no Estoril. No Grilo. Qual era a tua função na altura? Era pouco, era roupeiro. Era roupeiro. Era roupeiro e massagista, pronto. Roupeiro e massagista. Nessa altura, em que ano? Olha, isso é bacana, assim, já se anos depois já para E lembras-te da malta da altura, jogadores? alguns eram ofertas, outros já não eram cá, né? Sim. Assim de cá, aqui. Eletricistas, eram eletricistas, eram computadores, eram pedreiros, eram da Nazaré, Nazaré. depois o Calista, Bom. os outros, o Calista e o Ponte Santa. António, e nunca mais deixaste o centro esportivo desde então? Não. Então estás no centro esportivo há quantos anos? Não sei dizer, pá, agora Desde o início? Desde o início, Até hoje? até hoje. Sim, senhor. Começado a andar no corrido, tive andado na brincadeira. E o Luís já foi até lá, já foi na segunda. Da segunda divisão? A segunda divisão dos ginásios. Sim, senhor. Aos ginásios, Então lá, e o que é que tu agora querias para o centro esportivo Fátima? era que ganhasse o campeonato, que bate para melhor. Sim, senhora. Mas sempre o centro esportivo, não é, António? Olha, sempre o centro esportivo. Sim, senhora. Pronto, António, ready. Quer nós te chamemos centro, quer chamemos Fátima ou só desportivo. No peito dos fatimenses, ó meu CDF, tens lugar cativo. Teus nobres fundadores tiveram seguidores que te deram sempre a mão e cresceste em poucos anos, porque nos valores humanos sempre foste um campeão. Eu neste momento fico com pena se não digo, não nomeio todas as pessoas a quem o centro deve muito e que muito ajudou a dar os primeiros passos a este nosso querido clube, aos dirigentes e sobretudo aos jogadores, que são sempre a alma da nossa organização. Falámos particularmente do Estorninho, que nos deixou há pouco tempo, deixou o nosso convite, mas queremos também apontar o Sr. Félix da Moita Redonda. Este homem veio de Sintra trabalhar para as arcadas do Santuário. A bola levou-me a convidá-lo para jogar. Ele nem era batizado na altura. Na convivência comigo, acabou por pedir o batismo. Depois veio o casamento, convidou-me para padrinho do casamento. Foi sempre um padrinho muito reles, que nunca lhe dei nada. Só convidava às vezes para beber um copo. Casou na Moita e foi um homem também muito apaixonado pelo nosso clube. E a ele se referiu há poucos dias até o Sérgio Ribeiro, escrevendo notícias de Orem e falando do campo de São Sebastião, onde a Fátima jogou muitas vezes. Ele, Sérgio Ribeiro, dos tempos dele, que jogava também futebol, dizia que havia uma equipa ali na Torre, em São Sebastião,
e que nesses tempos vinham a Fátima buscar um grande reforço, que era o Félix. Podemos dizer que é o nosso, não é o nosso internacional. O Centro Paroquial Fátima, que numa Assembleia Geral de 8 de junho de 87, mudou o nome para Centro Desportivo de Fátima. Nós, como Presidente da Assembleia Geral, não pusemos dificuldade nenhuma, porque entendia-se que com esse nome era mais fácil o seu acesso a certos subsídios do Estado, e nós queríamos era o bem do centro. E a vida, deixo-me contar agora a vida do centro aos outros, e felizmente tive quem me seguisse nesta paixão pelo centro, senão já teria agora morrido. E assim, com novas mãos, os presidentes que vieram, o centro continuou e felizmente que hoje ocupa um bom lugar. De facto, a quantos ajudaram, a quantos colaboraram para que o centro existisse, já o disse há momentos, e desejo para aqueles que no presente conduzem o barco, que não se esmoreçam. O povo da Fátima é bom, é generoso, às vezes manda umas bocas que custam ouvir, mas se nós, penso que o Jorge é que sabe muito de literatura, acho que foi a Inês, não é? O Inês pediu para lhe porem algodão em rama nos ouvidos, que era para conseguir alcançar a praia. Talvez se todos nós tivermos coragem de nos convencermos que o povo da Fátima é bom e pôr muito algodão em rama nos ouvidos para não ouvirmos certas bocas, eu penso que o centro há de progredir cada vez mais. Muitas felicidades para a direção presente e para todos os jogadores, para os sócios, e de modo particular, se ninguém me leva mal, de salientar o Sr. Padre Pereira, que foi aquele que pegou na minha pedalada e graças a Deus está muito em forma e tem pedalado com muita firmeza a favor não só do centro, mas de outras atividades da paróquia de Fátima. No Centro Paroquial de Fátima foi em finais de 1969. Eu tinha chegado, regressado de Itália, a Fátima, em 69. Por alturas do Natal, fez-se um jogo no Ver Divino da equipa de Fátima contra uma seleção de seminários que eu orientei, de que eu fui, digamos, o selecionador e jogador, e nesse jogo até vencemos, a nossa equipa venceu, a equipa de Fátima, e eu marquei, se não estou em erro, uns 3 golos. De maneira que à noite tinha uma delegação em minha casa, no seminário, a pedir-me para tomar conta da equipa como treinador e como jogador. Uma equipa presidida pelo Sr. Amaro e pelo Franco Limentos e outros que agora não me recordo bem. Isto foi um dilema, de facto, para mim. Era como é que eu, padre, novato, chegado aqui a Fátima, ia ingressar no futebol, onde de facto a figura do padre era um bocadinho, digamos assim, fora do comum. Lá falei com os superiores, os monfortinos, expus a questão e eles acharam todos que sim, que não havia mal nenhum, que eu podia dar esse contributo, e de facto, após o Natal, fui eu que agarrei na equipa como treinador, a equipa de Fátima, que estava a disputar na altura o primeiro ano da primeira divisão distrital e que nem sequer campo tinha. Portanto, onde é que eram os nossos treinos? Eram geralmente na rua e no pavilhão, ou melhor, no salão paroquial de Fátima. Jogávamos sempre fora, os nossos jogos eram todos fora e tínhamos uma bela equipa, uma equipa que jogava bem e sobretudo tinha muita força, fazíamos uma grande preparação física e de facto fizemos um belo campeonato nesse primeiro ano. Eu muitas vezes fiquei de fora, orientava, outras vezes jogava, entrava também de vez em quando e esse ano, portanto, não me afirmei muito como jogador. No ano seguinte, então é que já apareci como jogador, veio o treinador e a minha função já foi mais como jogador, digamos, a tempo pleno. Eu fui jogador durante vários anos, mas ao mesmo tempo, porque estávamos na feitura do campo,
não tínhamos estruturas, eu fui colaborando com as direções da altura, criando as estruturas, os balneários. Nós equipávamos primeiro na adega do Albino, só depois mais tarde é que surgiram os balneários. Em 1958, ia ser nessa altura, que era o campo no Estoril, a malta gostava, como já sabes que eu tinha ali a Tasca Zica, gostava de vir ali, iam para cá e tal, e dali é que surgiu, começaram-se a equipar de atrás dos postos de vinho. É que alguns vinham lá. E eram balneários a terceiro. Era uma mangueira ligada a um bidão de água que estava cá em cima, mais alto que a casa. Andava-se ali a torreirinha, pronto, e tinha os buracos todos na mangueira e não tomava banho cada vez, eram 4 ou 5, era a larga dos postos, 4 ou 5, depois de tomarem banho, outros e outros, mas foi assim é que começou o futebol na Fátima. Albino, olha que eu tomei banho lá embaixo e água fria, mas depois vi um pinga. Para aquecer. Depois também, ainda dentro desse âmbito de criar estruturas, fomos, portanto, primeiro morando no campo, depois fomos também construindo um pequeno ringue onde efetuávamos torneios de futebol de salão e, claro, a equipa ia funcionando assim, dentro, digamos, de condições precárias, mas melhoradas pouco a pouco, até que mais tarde surgiu o pavilhão, o ginásio esportivo e, noutra fase em que eu já não estive, estava ausente, na altura estava no estrangeiro, surgiu o arrelvamento do campo. A minha ligação ao centro continua a ser sempre a mesma, não é? Em colaboração com as direções e, sobretudo, na angariação de fundos, sonhando sempre com um centro maior, a nível local e nacional, e, naturalmente, pois, sonhando até com voos mais altos. Estamos na segunda vez, somos a equipa, hoje, a primeira equipa do Distrito de Santarém, mas eu penso que temos ainda capacidade para irmos mais longe. E era isso que eu, de facto, queria um dia ver realizado, mas para isso precisamos também de novas infraestruturas e penso que o novo complexo que vai surgir, que está já em fase de arranque e que nós desejamos ardentemente que aconteça o mais rapidamente possível, poderá criar as tais condições necessárias para pensarmos em voos mais altos. Eu queria também referir aqui, de uma maneira geral, temos tido grande apoio da população de Fátima. Basta ver a publicidade que temos, basta ver também quando há algum evento, festa, ligado ao Centro Esportivo de Fátima, a colaboração que temos da população em geral. De facto, é uma referência importante que eu gostaria de deixar aqui e também de agradecer, porque eu tenho sido um daqueles que mais batem à porta, que mais chateiam a clientela de Fátima e, portanto, queria agradecer de facto todo esse apoio e também essa abertura da população em geral. Para além disso, eu considero que o Centro Desportivo de Fátima é um local de encontro da sociedade de Fátima, é um dos pontos principais onde aos domingos e noutros dias as pessoas convivem e se encontram. Quer dizer, de facto, o Centro Desportivo de Fátima é muito mais do que futebol. É um ponto de encontro para mim de toda a sociedade de Fátima e ao mesmo tempo também, digamos, é uma coletividade que procura projetar toda a população e toda a cidade, não só dentro da terra, mas também para fora da terra. Se me perguntar se o centro se basta a si mesmo, eu digo que não. O centro é hoje já uma realidade de muito peso, que envolve já grandes verbas, que movimenta muitas massas, desde as escolinhas até às camadas jovens, séniores, portanto é já uma verdadeira empresa, se quisermos. E daí a necessidade também de reafirmarmos a nossa necessidade de apoios. Nós só podemos sobreviver de facto se houverem apoios e apoios das entidades competentes, como tem sido a Câmara, a Junta de Freguesia, outras entidades ligadas sobretudo, não é, empresariais, portanto, no caso digamos, das publicidades que temos ao longo de todo o recinto,
Mas em termos de futuro só poderemos pensar em ir mais alto, em crescer mais, se estas condições se mantiverem e naturalmente forem acrescidas. Daí o nosso apelo mais uma vez às entidades competentes para que nos deem esse apoio, para que colaborem connosco, permitindo assim um futuro maior ao Centro Desportivo de Fátima e com ele a toda a cidade de Fátima. Ao longo de 12 anos fui presidente do Centro Desportivo de Fátima, procurando uma viragem em relação ao passado. Ao longo desses anos construiu-se o pavilhão, definiram-se os limites da propriedade do Centro Desportivo e procedeu-se ao relevamento e conseguimos igualmente subir de divisão, atingindo a 2ª Divisão B. É evidente que nem tudo foi bem conseguido. Os anos foram passando, as preocupações de manter o futebol ao mais alto nível dificultaram o ecletismo que penso que o centro deve ter. Sem dúvida que a aspiração, e penso para o bem do centro desportivo, era umas instalações condignas, umas instalações que pudessem dignificar a prática do futebol, a recepção a convidados e às equipas que nos visitam. É imperioso ultrapassar esta fase, uma vez consolidada a atividade desportiva. Esse passo que urge dar para novas instalações carece do apoio das entidades e oxalá se concretize o novo parque desportivo, pois sem dúvida levará o centro desportivo a novos voos e a voos mais consolidados. Presidente do Centro Desportivo de Fátima de 71 a 74, 3 anos. O facto que, entre outros, o que mais marcou, embora houvessem tempos já difíceis, o que mais marcou foi a compra do Jaquim Alho, que a massa associativa queria em Fátima, portanto foi transferido de mim para cá. Marcelo foi um pedido de 20 contos, muito embora a direção quisesse dar 40, mas eu temei e sempre o trouxe por 20 contos, naquele tempo. E foi que a massa associativa também quis despedir o treinador de então, que era o Gomes, do Riacho, e depois de muita demarche e muita pressão, a direção acabou por ir para despedir o Gomes e era preciso pagar. Só que, quando chegámos, disse: pronto, o que é que você quer? Não quero nada atrasado, paga o meu atual não sei quanto. E eu disse para o Sr. António do banco, que pronto, passa ao cheque, mas eu sabia que o cheque não tinha cobertura, portanto tive para regressar um dos meus. para satisfazer a massa associativa. Quanto tempo? Centro de Fátima, sim. 2 anos. 2 anos, já pronto, o mandato. Foi na altura em que a Fátima chegou à 3ª divisão pela primeira vez. Pela primeira vez, é verdade. Foi uma guerra de todo o tamanho. Presidente, o mandato como presidente. Tu ainda foste auxiliar treinador. Não, sempre não fui. Mas era jogador. Não era não, eu estava no Corinthians na altura. Pois estava. Sim. Mas expressou a palavra de apoio ao Centro Desportivo para o futuro. O que é que dizer ao seu isso? É uma palavra de esperança, dentro de pouco tempo que haja um novo centro desportivo, não é? Penso que é uma aspiração de todos os desportimentos que haja um parque desportivo o mais rápido possível. Para mim é só essa, a palavra mais forte que a gente pode exprimir em relação ao centro desportivo é essa. Mais nada. Mais nada. 86 foi um tempo um pouco conturbado na medida em que
houve um pouco de instabilidade antes de eu ir para presidente, porque antes de ser eu o presidente foi o Júlio Vitória. Estava a equipa na terceira divisão nacional. Nacional. Foi um ano, claro, foi um ano após ter subido. Acho que salvo erro. Claro, até tivemos dificuldade com os treinadores. Creio que primeiro era um tal Pinto, que era de Leiria, não sei se recordo, era Pinto. Depois, claro, com os maus resultados, tentámos ir buscar o Velhinha. Foi assim. Depois, no ano seguinte, aquilo também não correu muito bem ao Velhinha e foi então que contratámos o SOF. O Centro Desportivo de Fátima continuasse com a mesma força e com o mesmo entusiasmo. Exato, sabe-se perfeitamente que não é fácil, uma vez que não... Claro, o dinheiro é sempre pouco, mas penso que com a ajuda de todos que se irá manter e pelo menos que se mantenha na segunda divisão B, que creio eu que é na zona em que estamos incluídos. Não pode contar consigo. Claro, e o clube sempre pode contar comigo, aliás, como tem contado até agora, sempre colaborei e estou pronto para colaborar sempre. Quem é que não colabora num clube que é da terra, onde nascemos e fazemos a nossa vida? É evidente que todos nós temos que lutar para que se consiga, pelo menos manter o clube, que é a coisa que nós, enfim, que é o que está, não é só em Fátima, mas a nível do distrito, é talvez o que tem colhido mais êxitos. Penso que é a única equipa que está na segunda divisão. Não é só a população de Fátima, mas até inclusivamente o próprio distrito devia de apoiar esta situação. Há um caso que eu também gostava de ver resolvido. E penso que as instalações que temos neste momento não são as melhores para uma equipa que se encontra na segunda divisão, mas creio que com a colaboração da Câmara e, portanto, da autarquia, que possivelmente daqui por uns anos vamos ter a zona desportiva que nos dará talvez mais entusiasmo até para colaborar com o próprio clube. Foi então a partir daí que depois quem me foi suceder foi o Anacleto. E para nos falar desse grande momento, Júlio Rosa, um dos obreiros desse mesmo momento. Qual foi, Júlio? Foi realmente o facto de termos chegado tão longe na Taça de Portugal, com uma exibição de luxo, um resultado histórico, e não for a atuação de um árbitro que, de certa forma, prejudicou o clube. E digo isto porque o jogo acabou 5 minutos mais cedo, quando o Sporting já não tinha substituições, e por lesão do seu guarda-redes, nos últimos minutos, o árbitro resolveu acabar o jogo antes da hora. Penso que dos longos anos que já leva ao serviço do clube e daquilo que eu conheço, foi sem dúvida, desportivamente falando, o momento mais alto da vida do Centro Desportivo Fátima. Nasceu um dia sob o signo do leão. Nós aprendemos a amá-lo e a trazê-lo no coração. Rapaziada, são bem que lhes digo. Bandeira verde, o leão, e uma esperança sem fim.
de Fátima, no centro dos nossos corações. Centro Desportivo de Fátima, tantos êxitos na tua história. E vais engrandecê-la, pois és uma estrela a brilhar de vitória em vitória. E vais engrandecê-la, pois és uma estrela a brilhar de vitória em vitória. Filho da cidade famosa. Viva e uma esperança sem e os sucessos de agora, repetições de outrora. Se algo são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva a Sporting! É rapaziada que se passa, se não passa, vitória será nossa. Centro Desportivo de Fátima, és o centro das nossas atenções. Centro Desportivo de Fátima, no centro dos nossos corações. Centro Desportivo de Fátima. O Sportingista é assim, rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva a Sporting! Rapaziada, que se passa, se não passa, vitória será nossa. Viva a Sporting! Rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva a Sporting! Alho para futuro, vai à linha, centro, rosa, que remata, também volta e tudo. Vamos lá cantar a marcha. É a de todos Continua francamente ao ataque. Centro Desportivo de Fátima, és o centro das nossas atenções. Centro Desportivo de Fátima, bem no centro dos nossos corações. Centro Desportivo de Fátima, tantos êxitos na tua história. E vais engrandecê-la, pois és uma estrela a brilhar de vitória em vitória. E vais engrandecê-la, pois és uma estrela a brilhar de vitória em vitória. A brilhar de vitória em vitória. Em relação ao meu mandato, que se estendeu de 96 a 98, há vários pontos marcantes. Primeiro terei que dizer que tive a sorte de ter uma boa equipa. Começarei por dizer que acabámos com o futebol profissional, iniciámos uma nova época, uma nova era com o futebol não profissional, dentro daquilo que eram as possibilidades que o clube tinha, e conseguimos em 2 anos chegar ao título da 3ª divisão e subir à 2ª divisão, coisa que ambicionávamos e não conseguíamos há uma série. Mas um aspecto que eu considero extremamente importante é que, de facto, em termos de formação, se conseguiu dar um mínimo de condições às camadas de formação, e quando eu falo em camadas de formação, falo desde hóquei, futebol, dança de salão, patinagem, portanto, atingimos cerca de 250 praticantes nas camadas de formação. Por outro lado, com o corte do futebol profissional, optou-se por um outro tipo de atitude, que foi por profissionalizar o apoio à equipa de futebol. A partir dessa altura passou a haver um diretor profissional a acompanhar o futebol sénior e que, numa segunda fase, iria acompanhar as camadas jovens também. Haverá outras coisas que poderemos considerar também importantes, e eu permito-me chamar a atenção para o facto de que existia um hino do CDF que ninguém sabia que existia e que foi divulgado durante esse mandato. Regressámos à
à cor original do clube, regressámos ao grená, que tinha desaparecido, havia outra cor que não era o grená. Outra situação ou outro facto que é muito importante e permito-me, porque acho que esse sócio merece de facto que chame a atenção, o Dr. Nazareno do Carmo fez a sugestão, porque não o Fátima distribuir emblemas de prata quando todos os outros clubes tinham isso e o Fátima não tinha. O Big Show Fátima, que foi um êxito. Fizemos a primeira ida aos Estados Unidos de uma representação do Centro Desportivo de Fátima, em que de facto foi um êxito muito grande, em que levámos à nossa comunidade nos Estados Unidos alguma coisa que de facto eles não tinham tido e que até hoje felizmente se tem mantido ao longo do tempo. Enfim, foram de facto 2 anos em que eu considero, tal como disse no princípio, que se cortou um bocado com o passado, em que o que era importante era o futebol sénior e o futebol profissional, e que se mudou radicalmente a face do clube, e acho que o clube que ficou mais rico, que conseguiu um relacionamento em termos sociais muito mais importante com a população de Fátima, coisa que estava de facto a haver um certo divórcio por todas as razões que vocês sabem, que são de conhecimento público com o futebol profissional. Bom, eu iniciei o meu mandato como presidente na época de 99-2000 e eu, fazendo parte do Centro Desportivo desde 83, conhecia basicamente as necessidades do Centro Desportivo de Fátima, nomeadamente a iluminação, algumas obras de melhoramentos, e toda a direção empenhou-se em fazer alguns melhoramentos, nomeadamente na iluminação, como eu falei. Um projeto difícil, do qual tivemos algum apoio também da Câmara e de algumas entidades particulares, de alguns sócios, que eu não vou nomear nomes porque entendo que não os devo nomear. Esses apoios foram significativos para termos hoje uma iluminação, em termos do Centro Desportivo Fátima, que nos dignifica. Penso que, para além desses melhoramentos que fizemos em relação à iluminação, atendendo à visita do Papa também em Fátima e as nossas relações Centro Desportivo Fátima com o Santuário, houve um protocolo que assinámos com a Câmara Municipal, do qual tivemos um apoio significativo na construção também desses melhoramentos, que foi o muro do topo sul, onde abrangeu as novas bilheteiras e o bar. Mas há alguns que nos honram mais no Centro Desportivo Fátima, porque tivemos 11 presenças na televisão, nomeadamente em relação à dança de salão tive também 2 campeões nacionais. Acho que nós todos fatimenses nos sentimos orgulhados. Nomeadamente, em relação a isto, gostaria também da parte que me compete, e gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que tivemos na altura e aos sponsors, que foi bastante importante para este trabalho que nos ajudou aqui a todos ao Centro Desportivo de Fátima. Em relação a outros trabalhos que fizemos, foi a dar continuidade à ida aos Estados Unidos, um trabalho que vinha sendo feito também da direção anterior. Em relação ao futuro, gostaria muito particularmente, e acho que é uma ambição de todos os fatimenses, que a Câmara Municipal cumprisse a promessa que nos tem feito, que é realmente oferecer as instalações que o Fátima merece. És o centro das nossas atenções, Centro Desportivo de Fátima, bem no centro dos nossos corações, Centro Desportivo de Fátima. É com prazer que presido hoje aos destinos do Centro Desportivo de Fátima. E é bom passar por cá para saber o trabalho dos meus antecessores, o trabalho que isto dá, o assumir.
gostaria de ver o clube com umas boas instalações. Acho que o Centro Desportivo, sendo hoje o maior clube do distrito de Santarém, na parte física das instalações não corresponde a essa realidade, o que é pena. Por esse motivo, decidimos assumir uma obra de envergadura, que é os balneários, que bastante falta fazia. No futuro, seria bom dar continuidade a mais balneários, independentemente destes que estamos a fazer, que irão pertencer ao pavilhão, e seguidamente a esses balneários seria a própria sede, que tanto é falada e até ver ainda não foi começada. Tenho consciência que é uma lacuna importante a falta de espaços desportivos para as camadas jovens, para dar continuidade à formação das camadas jovens. Pensamos que está no horizonte um novo complexo desportivo, segundo foi dito pelas entidades responsáveis, que seria a sua construção, principalmente o estádio, concluído até o Euro 2004. Para nós seria bastante bom para que realmente nessa altura ou antes ainda pudéssemos termos melhores condições para esses miúdos. No futuro, penso também que a nível de gerência do clube, a nível de gestão, poderá passar por a criação de uma SAD. Penso que os clubes que queiram estar representados no Nacional, principalmente da segunda de honra e primeira divisão, terão que constituir as suas SADs. Fátima terá que se preparar para isso, porque será bastante difícil de gerir caso isso não venha a acontecer. Quero agradecer a todos os patrocinadores, a todos os sócios e simpatizantes que têm colaborado com o Centro Desportivo de Fátima. Em particular, queria agradecer também às coletividades, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, que muito têm contribuído connosco nas várias viagens que lá fizemos. Temos dado continuidade a esse trabalho já de direções anteriores e queria que isso pudesse voltar a acontecer, se possível também em França. E desde já, um muito obrigado a todos e um bem-aja.